Conheça os principais componentes de um computador, armazenamento, HDD e SSD. Esses dispositivos são essenciais para o funcionamento, responsáveis por salvar e recuperar dados digitais e programas. Aqui está uma visão detalhada do armazenamento e sua importância. Armazenamento permanente. Dispositivos de armazenamento retêm dados a longo prazo, ou seja, mantêm os dados permanentemente, mesmo com o computador desligado. Objetivo: eles guardam o sistema operacional, aplicativos, documentos, arquivos de mídia e outros dados que os usuários acessam com o tempo. Tipos de dispositivos de armazenamento: unidade de disco rígido, HDD. Componentes: os HDDs usam discos giratórios, pratos, revestidos com material magnético para armazenar dados. Eles têm uma cabeça de leitura e gravação que se move pelos pratos para ler ou gravar dados. Capacidade: os HDDs oferecem grandes capacidades de armazenamento a um custo relativamente baixo, variando de centenas de gigabytes, GB, a vários terabytes, TB. Velocidade: eles têm velocidades de leitura e gravação mais lentas que os SSDs, porque as partes mecânicas levam tempo para se mover. Durabilidade: mais suscetíveis a danos físicos devido às partes móveis. Unidade de estado sólido, SSD, componentes. Os SSDs usam chips de memória flash similares aos de pendrives para armazenar dados. Eles não possuem partes móveis. Capacidade: os SSDs estão disponíveis em capacidades similares aos HDDs, mas são mais caros por gigabyte. Velocidade: bem mais rápidos que os HDDs, proporcionando inicialização ágil, transferências velozes e melhor desempenho geral do sistema. Durabilidade: mais duráveis e confiáveis por não terem partes móveis, sendo menos propensos a danos físicos. Como o armazenamento funciona? Armazenamento de dados. Ao salvar um arquivo, instalar um programa ou baixar mídia, os dados são gravados no dispositivo de armazenamento. O sistema operacional gerencia onde e como os dados são armazenados. Recuperação de dados. Ao abrir um arquivo ou programa, os dados são lidos do dispositivo e carregados na RAM para acesso rápido pela CPU. Sistema de arquivos. O dispositivo usa um sistema como NTFS para Windows, HFS Plus para macOS ou ext4 para Linux, para gerenciar arquivos. Vantagens e desvantagens. Escolha entre HDD e SSD. Desempenho. SSDs são ideais para acesso rápido, como jogos, edição de vídeo e sistema operacional. Considerações de orçamento. HDDs são soluções econômicas para armazenar muitos dados onde a velocidade é menos crítica, como em backups ou bibliotecas de mídia. Soluções híbridas. Alguns sistemas usam ambos, conhecidos como unidades híbridas ou SSHDs, para equilibrar custo e desempenho. Além disso, muitos computadores usam um SSD para o sistema operacional e aplicativos essenciais, e um HDD para arquivos maiores. Especificações principais: capacidade, a quantidade de dados armazenáveis, medida em gigabytes, GB, ou terabytes, TB. Velocidade de leitura e escrita, a taxa de transferência de dados do dispositivo, geralmente medida em megabytes por segundo, MBs. Fator de forma, tamanho e formato físico, como 2,5 ou 3,5 polegadas para HDDs e 2,5 ou M.2 para SSDs. Interface, o tipo de conexão como SATA, comum em HDDs e SSDs, ou NVMe, uma interface mais nova e rápida para SSDs. Resumo. Em resumo, dispositivos de armazenamento como HDDs e SSDs são cruciais para reter dados permanentemente. Eles fornecem o espaço necessário para armazenar o sistema operacional, aplicativos e arquivos pessoais. Os SSDs oferecem velocidades maiores e mais durabilidade, enquanto os HDDs dão mais armazenamento por um custo menor. Entender as diferenças entre esses tipos de armazenamento ajuda os usuários a decidirem com base em suas necessidades e orçamento.
Tipos de computadores 1. Computadores pessoais, PCs, desktops. Objetivo: feitos para uso em um único local, geralmente em uma mesa. Componentes: consiste em monitor, teclado, mouse e uma unidade central de processamento, torre de CPU. Uso: ideal para tarefas que exigem muito processamento e armazenamento, como jogos, design gráfico, edição de vídeo e trabalho de escritório. Vantagens: geralmente mais potentes e fáceis de atualizar do que os laptops. Eles oferecem melhor ergonomia, com telas maiores e teclados mais confortáveis. Laptops. Objetivo: computadores portáteis projetados para uso em movimento. Componentes: monitor, teclado, touchpad e bateria integrados em uma única unidade. Uso: adequado para várias atividades, desde navegar na web e ver vídeos até tarefas de escritório e jogos leves. Vantagens: portabilidade e conveniência, permitindo que os usuários trabalhem de praticamente qualquer lugar. 2. Estações de trabalho. Objetivo: PCs de alto desempenho projetados para aplicações técnicas ou científicas. Componentes: semelhante aos desktops, mas com processadores, memória e capacidades gráficas mais potentes. Uso: usado por profissionais em áreas como engenharia, arquitetura, edição de vídeo e renderização em 3D. Vantagens: desempenho aprimorado para tarefas exigentes, geralmente com suporte para vários monitores e hardware especializado. 3. Servidores. Objetivo: computadores que fornecem dados, recursos e serviços a outros computadores em uma rede. Componentes: CPUs de alto desempenho, grandes quantidades de RAM, várias unidades de armazenamento e fontes de alimentação redundantes. Uso: hospedagem de sites, gerenciamento de recursos de rede, execução de aplicativos empresariais e armazenamento de dados. Vantagens: projetado para confiabilidade, escalabilidade e operação contínua, geralmente alojado em centros de dados. 4. Mainframes. Objetivo: sistemas grandes e potentes usados para tarefas de computação em larga escala. Componentes: várias CPUs, vastas quantidades de RAM e armazenamento e recursos avançados de entrada e saída. Uso: usado por grandes organizações para aplicações críticas, como processamento de transações, gestão de banco de dados e planejamento de recursos. Vantagens: confiabilidade excepcional, segurança e a capacidade de lidar com enormes quantidades de dados e transações simultâneas. 5. Supercomputadores. Objetivo: os computadores mais potentes usados para simulações e cálculos complexos. Componentes: milhares de processos interconectados trabalhando em paralelo. Uso: pesquisa científica, previsão do tempo, mecânica quântica e modelagem molecular. Vantagens: poder de processamento inigualável, capaz de realizar bilhões de cálculos por segundo. 6. Tablets. Objetivo: computadores portáteis com tela sensível ao toque. Componentes: tela sensível ao toque, bateria e geralmente um teclado virtual. Uso: ideal para navegar na internet, consumir mídia, ler e-books e tarefas leves de produtividade. Vantagens: altamente portátil, fácil de usar e versátil para uso casual. 7. Smartphones. Objetivo: dispositivos portáteis compactos que combinam telefone e componentes de computador, tela sensível ao toque, processador, memória, armazenamento e vários sensores. Uso: comunicação, navegação na internet, redes sociais, fotografia, navegação e execução de vários aplicativos. Vantagens: extrema portabilidade, multifuncionalidade e conectividade. 8. Sistemas embarcados. Objetivo: sistemas de computação especializados integrados em dispositivos maiores. Componentes: microcontroladores ou microprocessadores integrados com software específico. Uso: encontrado em aparelhos cotidianos como micro-ondas, carros, dispositivos médicos e máquinas industriais. Vantagens: projetado para tarefas específicas, proporcionando confiabilidade e eficiência em suas aplicações. Cada tipo de computador é adaptado a necessidades e ambientes específicos, oferecendo várias vantagens para atender a uma ampla gama de tarefas, desde o uso pessoal diário até aplicações profissionais especializadas.
tirando da caixa e configurando um computador laptop. Este curso foi desenvolvido para iniciantes absolutos. Se você nunca ligou ou usou um computador antes, este guia passo a passo o ajudará a configurar um computador novinho e começar a usá-lo com facilidade. Prepare a área. Certifique-se de ter uma superfície limpa e plana para tirar da caixa e configurar seu computador. Isso ajudará a evitar que qualquer componente se perca ou seja danificado. Abra a caixa. Abra a caixa com cuidado usando uma tesoura. Tenha cuidado para não danificar o conteúdo interno. Remova os componentes. Retire cada componente um por um. Normalmente você encontrará os seguintes itens: o laptop, cabos de alimentação, manuais de instrução e cartões de garantia. Verifique se há danos. Inspecione todos os componentes em busca de qualquer dano visível que possa ter ocorrido durante o transporte. Configurando um laptop. Tire o laptop da embalagem, removendo quaisquer películas ou capas protetoras. Conecte o adaptador de energia do laptop ao laptop e depois ligue-o em uma tomada elétrica. Embora muitos laptops venham com a bateria parcialmente carregada, é bom começar com uma totalmente carregada. Levante a tampa para abrir o laptop e acessar o teclado e a tela. Ligue. Pressione o botão liga-desliga, geralmente acima do teclado ou na lateral do laptop. Configuração inicial do software. Configuração do sistema operacional. Siga as instruções na tela para selecionar seu idioma, região e layout do teclado. Conecte-se a uma rede Wi-Fi se estiver usando uma conexão sem fio. Entre com sua conta Microsoft para Windows ou Apple ID para macOS se solicitado. Configure uma conta de usuário e senha. Parabéns! E o que vem a seguir? Você conseguiu. Ao ver a tela principal da área de trabalho, seu computador está configurado e pronto. Você o tirou da caixa com sucesso para um estado totalmente operacional. Este é o ponto de transição perfeito para o módulo 2. Agora que a configuração básica está concluída, exploraremos como tornar este computador seu. No próximo módulo, cobriremos a instalação de aplicativos essenciais como navegador e ferramentas. Personalizar suas configurações para mudar o papel de parede e organizar seu espaço de trabalho. E, finalmente, navegar no sistema de arquivos e entender como salvar e organizar seus documentos.